Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Eu agradeço de todo o meu coração o convite sempre e é uma alegria estar aqui. Sempre. Alegria para trabalhar. Essa foi a mensagem de hoje. Bom, hoje eu trago uma palestra um pouco diferente daquelas que a gente costuma trazer, uma reflexão diferente, porque é um estudo do livro da Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo, Conflitos Existenciais. Nós nem temos conflitos na nossa existência, E daí as fugas psicológicas, Então vamos ver o que é que Joana nos diz em relação, a esses conflitos e essas fugas psicológicas. Vou assim fazer um resumo, Porque é alongado o tema, o livro ele é muito aprofundado também. Vou fazer de acordo com as minhas possibilidades, as minhas reflexões, alguns vídeos que nós assistimos, e aí gostaria de colaborar com aqueles que não viram os vídeos. Então vamos lá. Inicialmente, há muito tempo acreditava-se que as pessoas, quando nasciam, o ser humano quando nascia, ele era como se fosse uma folha de papel em branco. Tudo a fazer, tudo a aprender. E aí, com os pais, com a família, tudo assim num esquema de repetição. Com o passar do tempo, os estudiosos, se colocaram a pesquisar em tempos diferentes, lugares distantes. E tudo isso foi corroborado aí também por uma teoria de Charles Darwin, que veio depois, muito tempo depois, dizendo que isso não procedia, isso não é uma verdade. Por quê? Eles analisaram as pessoas de nascença cegos, que são cegas. O cego, ele não tem essa possibilidade de visualizar a fisionomia da família, dos pais, daqueles que convivem, para fazer essa repetição, essa transferência, esse aprendizado. Então não fazia sentido, porque em todos os tempos, em todos os lugares, o que acontecia? Os cegos repetiam as fisionomias em todos os tempos. Fisionomia de dor, de alegria, de contentamento, de sofrimento. E de onde vem isso? Nós, no Espiritismo, sabemos que essas fisionomias, essas repetições, elas provêm de heranças espirituais. Então faz sentido para nós que isso aconteça, porque nós não somos uma folha de papel em branco, nós trazemos a nossa mochilinha, nós trazemos alguns conteúdos aí já apreendidos nas existências anteriores, Então isso faz muito sentido. E aí Joana de Ângeles nos diz, que graças a essas heranças que nós trazemos, nós podemos aliviar aquelas dívidas, aquele passado tenebroso, aqueles débitos que trazemos que ficam cutucando, o nosso, através do nosso inconsciente. Então, essas heranças, elas vão, nos auxiliar, elas vão assim transbordar nessa nossa existência através de conflitos, e esses conflitos, quando a gente enfrenta, a gente resolve, às vezes com dificuldade, às vezes com um pouco de sofrimento, mas vai resolvendo, vai transferindo, é o que Joana de Ângeles diz, E quando a gente é rebelde e a gente se recusa terminantemente a resolver os conflitos que a vida nos traz, aí nós usamos desse recurso que ela vai nos falar aí, que são as fugas psicológicas. Ela nos diz que ninguém vem
para a terra. Ninguém na terra nasce para sofrer. Tá? A gente nasce que é para refazer, para buscar a saúde integral, a alegria plena, mas acabamos fugindo dos nossos compromissos e dos nossos enfrentamentos. Sendo assim, né, não conseguimos essa saúde e, além de tudo, às vezes acumulamos mais ainda débitos, e as situações às vezes ficam ainda mais aflitivas, tá certo? Bom, inclusive ela nos fala que para aquelas situações assim de expiações pesadas, vigorosas, a gente também não pode acreditar que a pessoa está ali para sofrer. Às vezes fala, nossa, como aquela criatura está sofrendo, olha a vida que ela leva. Não, Deus tudo sabe, tudo vê, é misericordioso, sábio e justo. Então ele está dando aquela oportunidade de refazimento, de reeducação. É isso que ela diz. Nessas expiações há, né, um trabalho muito grande da espiritualidade em organizar aquela existência da criatura, dando a ela oportunidades de aprendizado e reeducação para poder se livrar desse passado aí, né, e ficar quites com ele e encontrar essa saúde espiritual e essa alegria plena. Então a gente não pode achar que a pessoa está injustiçada, porque não está, né? Como é que fala mesmo? Há muita injustiça, mas nenhum injustiçado, né? É isso mesmo a frase? Vítimas há, inocentes não. Inocentes não, vítimas há, inocentes não, exatamente. Tá? Bom, aí ela fala também pra gente que a felicidade na Terra, ela é possível. É uma felicidade relativa, né? Não é a felicidade plena que a gente vai conquistar com o passar das existências até chegar a ser um espírito moralmente mais elevado e encontrar, por exemplo, um mundo feliz. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. E não é isso que Joana escreveu, tá? Ela está nos dizendo que é uma alegria, uma felicidade relativa. E que até as ciências nos auxiliam nisso, né? Porque hoje em dia, fisicamente, a gente tem ao nosso dispor substâncias, né? Que os profissionais têm a nos ofertar, nos receitar. Dopamina, serotonina, noradrenalina, que trazem essa alegria física, né? E para a gente poder, para auxiliar nesses embates da vida. Lógico que só isso não vai bastar. Não basta a gente ir ao médico tomar um remédio, não basta. Há também a mudança espiritual, a busca de novas condutas, a busca da elevação moral, as transformações morais. Elas é que vão garantir essa saúde e essa felicidade relativa aí aqui na Terra agora. Então, é um auxílio à ciência e os medicamentos, tá? Mas nós precisamos entender, né, que quando nós temos uma aflição, um problema na vida, nós não somos o problema, nós estamos no problema. Vem uma dificuldade, uma perda, um problema no trabalho, alguma coisa que está me causando medo, aflição, né? É um momento, isso vai passar, porque nós somos espíritos eternos e temos aí recursos para enfrentar esse momento, recursos que provêm não só dessa vida, das aquisições que nós temos desde o momento que nascemos, aprendemos as outras situações que já enfrentamos até chegar ali. Não é só isso. Há recursos que provêm de outras existências. Olha, nós já passamos pelo mundo primitivo, né? Já tivemos muitas existências, lógico, provas nesse mundo de provas e expiações. Já tivemos sofrimentos de todos os tipos. Quantas vidas nós já vivemos? Quantas existências nós já tivemos? Mas
as dificuldades que nós passamos nessas vidas. Nos auxilia muito. Só que Joana nos diz que para sermos auxiliados, nós temos que dar os passos, começar essa caminhada, enfrentar. Porque quando a gente se coloca no enfrentamento dessas dificuldades, a força vem, a energia vem, e aí vai conseguindo enfrentar coisas que você nem imagina. Quando a gente olha para trás, às vezes alguns problemas que nós já passamos na vida, a gente não tem esse questionamento: nossa, eu passei por isso, parecia tão difícil, mas hoje é mais fácil, né? Ela vai falar sobre isso, já. E é assim que acontece, tá? Mas às vezes a gente é rebelde. Aí a gente fala assim: não, isso não quero pra mim. Essa pessoa, vou fugir. Imagina, ela vai pra lá, eu vou pra cá, mas não vou mesmo. Aquele trabalho, pedir demissão. Não vou enfrentar aquele ambiente de trabalho. E é assim, a gente se nega, a gente é rebelde. Deus dá a oportunidade e a gente fala: não quero, não vou, não preciso. A gente fala: não faço. Exatamente. O que é isso? Uma fuga psicológica, e é isso que a Joana de Ângeles nos diz. Toda vez que a vida nos coloca um problema, um enfrentamento, uma dificuldade, uma situação emocional, seja o que for, no trabalho, na casa, com os amigos, no centro, não importa. Toda vez que você tem alguma aflição na vida, alguma dificuldade, e você fala: não quero lidar, não sei como lidar, não posso lidar, você está entrando num estado de fuga psicológica. E para isso, o seu cérebro te auxilia nessa fuga. Por quê? Porque o nosso cérebro, o sistema nervoso central, nosso, humano, ele pode suportar cargas emocionais grandes. Pode. Porque como que ele faz? Ele dilui, quer dizer, ele vai nos auxiliando a resolver, né? Vão vindo as ideias, lógico que tem auxílio espiritual também. Vamos esquecer isso, né? É importantíssimo. Mas o cérebro vai nos trazendo algumas ideias, algumas intuições, né? De acordo com aquilo que a gente já tem, vai trazendo os recursos que já estão em nós. E aí é diluir, resolver, buscar alternativas. Mas também a gente pode, o cérebro pode, né, que é esse sistema nervoso central, pode transferir essas situações para arquivos no nosso inconsciente. Isso é uma fuga psicológica. Por quê? Porque eu não quero lidar, eu não quero enfrentar. Eu tenho medo, eu tenho raiva, eu sinto dor, eu sinto sofrimento, tristeza, e aí eu não quero enfrentar, eu me nego, né? Só que tem problema, né? A gente pode entrar na fuga psicológica. Joana de Ângeles nos diz que a fuga psicológica é algo normal na nossa vida, no dia a dia. Por quê? Porque nós, no nosso dia a dia, pensa hoje, celular, computador, zap o tempo inteiro, tudo ali, naquela conversação através, né, da internet. Quantas mensagens você recebe quando você trabalha home office, por exemplo? Quantos impositivos, quantas decisões você tem que tomar? É uma sobrecarga. E quando acontece essa sobrecarga, nós não damos conta mesmo. E não é só por conta do trabalho. Às vezes no zap, uma conversa não muito edificante, né? Maledicente, muita crítica, não é? Ou sem ser, né, no celular, no computador, dentro da nossa casa, uma convivência difícil, que ficam aquelas agressões, aquela coisa desgastante, a gente foge. E aí ela diz que é muito natural a gente fugir. Sabe como que a gente faz essa fuga psicológica? Coloca num lugar e faz de conta que não existe. Só que ela nos alerta. Isso
Muitas vezes é normal. É um recurso para a gente lidar com a vida. Só que a gente não pode morar lá. A gente não pode morar na fuga, né? Porque aí nós adoecemos. Nós usamos a fuga como um recurso temporário. Aí você deixa aquele problema que é mais difícil, mais grave, né? Que vai levar mais tempo para lidar ali. Aí você vai lá, resolve os outros impositivos da vida, depois você volta lá. E encara e enfrenta com coragem aquele problema que você está com medo, está com raiva, está com angústia, mas você tem que enfrentar. Esse é o conselho de Joana de Ângeles para nós, tá? Por quê? A felicidade, né, ela é um estado de equilíbrio, de harmonia espiritual, né? E a pessoa que vive na fuga psicológica, ela não tem essa harmonia. Por quê? Porque a harmonia, o equilíbrio, a felicidade provém do quê? Do quê? Da alegria, do prazer, de você enfrentar um desafio que a vida te coloca e vencer. É isso que faz com que a gente se sinta feliz, que a gente tenha amor por nós mesmos. A gente começa a se gostar, autoestima, né? Eu começo a provar aquilo que eu estou conduzindo na minha vida. Então, isso é o estado de felicidade, que condiz lá com o Livro dos Espíritos, que diz, né? Que quando a gente está de acordo com as leis de Deus, nos sentimos felizes. Quando nos afastamos dela, infelizes. Então, é isso mesmo. Quando a gente enfrenta os problemas da nossa vida, nos sentimos felizes. Óbvio, essa vida que nós temos é conduzida aqui por Jesus, mas é plano de providência. Não tem nada errado, não tem nada fora do lugar. É nosso mesmo, o problema veio, é nosso. Então eu tenho que enfrentar, vai ter recursos para isso. Não precisa ter medo, né? É lei divina. Estamos no fluxo maior, que é o fluxo do amor de Deus. Temos que nos deixar levar, confiar nesse Deus, nesse Pai amoroso, misericordioso e justo. Podemos ter medo, tá? Firmes aí, tá bom? Bom, enfim, aí Joana nos fala um pouquinho quais são as causas psicológicas para essas fugas. Ela nos dá algumas coisas assim muito interessantes. Fala sobre o sistema nervoso central, que eu já coloquei aí para vocês. Diz também para nós, né, que é muito comum essas fugas na infância. Eu achei muito interessante isso. Ela diz que a fuga psicológica que nós adultos, só adultos, que nós adultos aqui utilizamos, vem lá da infância. Porque na infância, a criança, ela não tem recursos ainda, né, para enfrentar as contrariedades que vão aparecendo no meio dos adultos, dos pais, dos tios, dos avós, dos professores. Então ela usa muito o recurso da fuga psicológica. Sabe qual é o recurso que a criança usa? Mentira. Mas Joana diz que é muito compatível com a idade, né? E que a família não deve, ouçam bem, punir a criança por causa da mentira. Deve orientar a criança, esclarecer, mas não pode punir, porque aí vai ter também um adoecimento, porque ela vai se fechar, vai ter um fechamento, né? E aí vai ter outros problemas aí com esse emocional, tá? Então ela tem que ser orientada, mas que isso é muito normal, com o passar do tempo, conforme as orientações são dadas pelos pais, pela família, pelos professores, ela vai entendendo, vai se modificando. Mas nós adultos, né, que não entendemos isso, né, vamos para a nossa fase adulta e permanecemos na fuga psicológica infantil. E aí ela nos traz alguns exemplos que às vezes a gente vai se encaixar neles, né?
Já levantou a mão. Só às vezes, né? Bom, algumas coisas muito legais, né? Que acontecem mesmo. A primeira delas é a questão do horário, né? A questão do horário. Ai, vai lá no Zap, amiga, marca o encontro. Achei tão interessante esse exemplo, né? Marca o encontro, aí, você já tá chegando? Já tô no Uber, tô indo já. Mentira. Você tá em casa, nem se trocou, nem tá pronta ainda e tá mentindo. Por que que a gente tá mentindo? Porque a gente não assume a verdade. A gente não enfrenta. Qual é o problema da gente falar? Não tô pronta ainda. Tô me arrumando. Né? Tô atrasada. Ué, por que que a gente não assume? Uma fuga psicológica para evitar, né? Alguma colocação, alguma fala, não quer nenhum enfrentamento, nenhuma chamada de atenção. Fica lá. Orgulho. Nossa, puro orgulho, né? Não é? Vergonha, nossa, essa palavra é verdade, vergonha. A mesma coisa quando batem na porta, tocam a campainha, né? A gente não atende, ou se alguém vai atender, fala, as crianças falam, a mamãe falou que é para falar que não tô, que ela não tá. Minha mãe pediu para falar que ela não tá. Aí eu acho uma belezinha a criança, a ingenuidade, a sinceridade dela. Minha mãe falou que é para falar que não tá. Ai, que coisinha mais linda, né? Ai, que vergonha, mamãe, né? Mas olha, é verdade. Fala que eu não tô. Por quê? Vai lá, fala o que tem que falar e volta. A gente tem medo de assumir as nossas posições diante dos outros. E eu me encaixo nisso, né? É verdade. A gente tem vergonha de assumir algumas coisas. E aí a gente cai na fuga psicológica. Outra coisa que ela nos diz sobre os nossos compromissos são os esquecimentos. Por exemplo, nós temos no trabalho. O trabalho é difícil. Então a gente acaba, sem perceber, né? Esquecendo o horário, se atrasando. Desculpa. Faltando nos compromissos. E aí isso é uma fuga psicológica, para evitar os enfrentamentos que tem que ter ali no trabalho, né? Pessoas difíceis, ou um chefe difícil, sei lá, tantas dificuldades no trabalho que a gente tem que enfrentar, né? Que são naturais, a gente tem mesmo, né? Tem que encarar, né? Fazer o quê? Se o ambiente não muda, muda você, né? Bom, enfim. E aí o que vai acontecendo? Diante da fuga psicológica, a Joana de Ângeles nos diz que a gente vai se acostumando nessa fuga. Olha que coisa interessante. Uma vez eu falei sobre os campos mórficos, os campos de vida, que são os nossos hábitos. A gente se habitua nessa fuga psicológica e vira um ciclo vicioso. E quando isso vira um ciclo vicioso, sabe o que acontece? Esse ciclo vicioso tem uma força que é maior do que nós. É maior do que nós. E aí você acaba sendo arrastado para esse ciclo vicioso até nas coisas que você gosta, em todos os compromissos. Aí você acaba virando, como diz lá, né? O atrasadinho. É assim, o que está sempre perdendo hora, o que está sempre faltando, por conta disso. Não percebe essa força, né? E para quebrar esse ciclo vicioso, tem que ter um start, tem que ter um esforço. Não é fácil de quebrar um campo de vida, de mudar um campo de vida. Você vai ter que ter muita disciplina, muito empenho, muito esforço. Mas é possível. É possível, tá? Vontade, como diz os espíritos, é a força motriz para tudo isso. Eu quero mudar, eu quero melhorar e vou me esforçar para isso. É assim que faz, né? Bom, depois nós temos... essa é difícil, hein? Essa é difícil. A inveja. A inveja é também uma fuga psicológica. Olha que coisa, o estado doentio, né, da inveja, através da fuga psicológica, olha como que ele acontece. A gente tem inveja de uma pessoa, aí o que a gente faz?
A gente quer ser aquela pessoa, a gente quer fazer como aquela pessoa, a gente quer ter o que aquela pessoa tem. Igual, né? Como que a gente faz? A gente agride a pessoa. A gente critica a pessoa. A gente dá lição moral, lição de moral nela. Né? Então a gente vai fazendo aquelas agressões, e se a gente não se preocupa em observar, em se autocorrigir, aquilo vai aumentando, aí por qualquer coisa que aquela pessoa fala, ela abre a boca, já vira briga, já vira discussão. Coisas, né, bem aflitivas também. Isso é um estado de fuga psicológica da inveja. Olha que coisa interessante. Então, quando a gente vê uma pessoa que é muito agressiva, a gente tem que ter, agora, né, uma fala minha, a gente tem que ter compaixão, porque aquela pessoa está sofrendo. A gente não pode achar que quem está na fuga psicológica está ali porque quer, tá? A pessoa não está ali porque quer. A pessoa está adoecida, né? Ela está sofrendo. Ela não consegue lidar com aquilo que talvez a gente consiga. Então ela entra nessa fuga psicológica e, como diz Joana, esse ciclo vicioso, essa fuga, ela vai se tornando algo automático, porque a primeira vez, olha que interessante, a primeira vez que você tem uma aflição e você entra numa fuga psicológica, seja ela qual for, a primeira a gente faz um esforço. E aí eu me lembrei que pode ser por conta da consciência, que a gente estava falando agora, né? Que embate, eu estou infringindo na consciência uma lei. E aí você faz um esforço para infringir, porque você sabe que você está fazendo errado. Mas depois que você faz, aí você se sente confortável, aí vira o ciclo vicioso, e aí você faz e fica, e acaba achando que aquilo é correto. Olha que coisa! A fuga psicológica, quando a criatura está nela, morando nela há muito tempo, ela acredita que aquilo é um bem, que está tudo bem, porque ela está sentindo alívio. Lógico que esse alívio não vai ser completo e indefinido. Esse alívio, esse conforto, né, que depois ela vai falar aqui para nós já, né, nos danos aí imediatos, ele tem um tempo, né, como tudo, né. Bom, depois nós temos aqui os estados depressivos. Ela fala também, né, de causas psicológicas. Os estados depressivos, eles são fugas psicológicas também. Quando a gente tem medo de enfrentar uma situação, por exemplo, ela dá alguns caminhos aí, né, que a gente chega nesse estado depressivo. Algumas atitudes equivocadas que a gente toma na vida, aí, né, foge para depressão. Paixões incontroláveis, né, vergonha, e aí parte para um estado depressivo. Então ela diz que a gente vai morando, né, nessas condutas aí, né. Uma outra causa também é a falta de aceitação da maneira como o outro que convive com a gente ou trabalha com a gente, ele se conduz, as condutas da pessoa. Não aceito que essa pessoa já seja assim, não pode ser assim. E aí fica nessa fuga psicológica, né, da depressão, da tristeza, né, porque ele se sente dolorido com a situação que foi criada ali, né. Então é ruim para a pessoa e ruim também para aqueles que convivem a fuga psicológica, né? É difícil. Ela fala pra gente que a pessoa tem medo de viver, tem medo de enfrentar, né, as situações, tem medo de falhar. Essa é a grande verdade. Tem medo de falhar. Ela esquece que é infinitamente amada. Todos nós somos infinitamente amados por esse Pai, né? Então nós não estamos abandonadas. E esse Pai que nos ama infinitamente, Ele permite que chegue até nós essas situações, esses desafios, mas Ele nos capacita, como eu sempre digo, né? Ele nos dá condições
Mas ele não fica falando, ó, é ali, é aqui. Não, nós temos que buscar em nós mesmos, nas nossas atitudes, né? No fazer, a gente vai aprendendo a fazer melhor, né? Fazendo, buscando, a gente vai encontrando maiores recursos e mais energia para lidar com tudo aquilo que a gente precisa. Muito interessante. Por último, ela fala, né, na fuga psicológica da indiferença. Esse é interessantíssimo. Que a gente faz essa fuga para a indiferença. Quando que a gente cai nessa fuga psicológica da indiferença? Quando a gente se sente incapaz de alguma coisa. Na incapacidade de enfrentar, de lidar, né? Às vezes, muitas vezes, na grande maioria das vezes, porque a gente se sente inferior, uma inferioridade muito grande em relação ao entorno. Então a gente se recusa a enfrentar, se recusa a fazer. Exemplo, você está assim no trabalho, né? E alguém te pede para fazer alguma coisa, uma coisa diferente, você tem medo de falhar, de errar, você fala, muito difícil, não quero, não vou, né? Ou senão você faz de conta que não é com você, cara de paisagem. Quem pode fazer cara de paisagem, né? Por quê? Porque não quer enfrentar, tem medo de errar, tem medo de ir, não precisa ter medo de ir. Nós vamos ter que ir para todos os caminhos, conhecer todos eles, não precisa ter medo, não vai estar sozinho, nós estaremos bem acompanhados, alicerçados, né? E aí a gente tem medo, e aí o que a gente faz? O que a gente faz? Ou a gente é indiferente, né? E aí a gente pode também desistir, né? Desistir, pode se retrair, se fechar, né? E tem uma outra coisa que a gente pode fazer também. Desistir, a gente pode, é uma defesa psicológica, né? A gente pode desistir, pode retrair e pode resistir. Resistir quer dizer, não vou. Desistir, né? Não quero. E retrair quer dizer, não quero esse lugar para mim. Como que a gente faz isso? Por exemplo, eu estou num trabalho e vai ter uma promoção. Para quem fizer uma prova, vai ter uma promoção. Será que eu sou capaz de passar? Eu não vou. Eu não vou porque eu não sou capaz. Aí tem aquela pessoa que estuda tanto. Ela vai passar. Ela vai passar. Eu não vou. Vai ficar tão feio para mim. Eu vou passar vergonha, então eu não vou. Aí a desculpa, o que é? Indiferença. Eu nem quero ganhar mais. Nem desejava ficar naquele cargo. Eu nem preciso disso. É assim que acontece a indiferença. Essa fuga psicológica, né? E a gente desiste, aí entra numa ostra, né? Numa retração. E é uma fuga psicológica doentia, que a gente vai se fechando para a vida. Quer dizer, eu nunca vou aceitar nenhum desafio, vou ficar com aquela, como diz ali, né? Com a vida encolhida, naquele limitado de conhecimento que eu já tenho, nunca vou melhorar? Não posso. Eu tenho que aceitar alguns desafios da vida para melhorar, para crescer espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente. E eu não vou fazer esse crescimento, esse caminho, se eu não enfrentar desafios. Certo? É isso que ela nos diz, tá? E Joana de Ângeles nos traz, nesse livro, né, o Conflitos Existenciais, os danos, né, imediatos e recorrentes por conta das fugas psicológicas. O primeiro deles é o hábito. A gente se habitua, como eu disse, a gente cria esse ciclo vicioso, né, permanece dele e não cresce, a vida fica encolhida. Esse é o primeiro dano, né, emocional, espiritual, moral, né, e tudo mais. Depois, por que a gente entra nessa fuga psicológica e nesse hábito? Porque quando a gente foge, quando a gente entra na fuga psicológica, a gente se sente aliviado das dores e dos não enfrentamentos da vida.
Isso se chama comodidade. E aí explica pra gente um pouquinho sobre essa comodidade. A comodidade, em psicologia, é a zona de conforto não ativa. O que significa isso? É um lugar onde tem tudo aquilo que eu conheço, todos as minhas vivências e as minhas experiências. Então, ali onde tem todas as minhas vivências, minhas experiências, meus conhecimentos, eu me sinto confortável. Porque eu tenho recurso para enfrentar a vida, as pessoas, dentro daquilo que eu já aprendi, que eu tenho consciência. Então, eu me sinto confortável. Saiu daquilo ali, já não é confortável. O enfrentamento maior, eu já me sinto desconfortável. Então, quando eu me sinto desconfortável, o que eu faço? Fuga psicológica. Certo? Então, essa zona de conforto, né, que é onde a gente está confortável, ela não pode permanecer. Não pode. E a gente acha que vai morar lá eternamente. Nós não vamos morar lá eternamente. É lei de progresso. Nós vamos evoluir. Nós vamos crescer. Nós vamos aprender. Nós vamos amar. Não adianta. Porque a vida, né, ela vai nos trazer através desse fluxo do amor de Deus, certo? Esse fluxo maior que envolve a todos nós, onde estão, né, todas as leis que permeiam nossas vidas e tudo mais na criação, né? Isso nos constrange, nos leva a tomar atitudes, porque eu estou aliviada, porque eu estou numa fuga psicológica. Mas aquilo é confortável, mas vai ficando tempo, eu vou me cansando, aquilo vai me desgastando, eu já passo por um desconforto. E eu sou obrigada a sair daquele lugar. Não tem jeito. Nós vamos ser obrigados a sair dessa fuga psicológica. Então, por favor, toma você as rédeas da sua vida. Toma você as rédeas do seu problema. E enfrenta antes que as situações, como ela vai dizer aqui, piorem e te levem a isso, tá? Bom, eles falam muito da criança, né? A criança, ela, quando ela entra, como exemplo, a criança quando entra na escola, não sabe nada, nada. Aí ela aprende a escrever, ler, confortável, mas aí vem a matemática. Nossa, que desconforto, quem é professor sabe, né? Que desconforto. E aí vem aquelas dificuldades. Ele quer fugir, ela quer fugir. Não tem jeito. O professor fica ali, marcação, cerrada, né? Os pais ficam lá, constrangindo a criatura, auxiliando a criatura. Aí aprende. Aí quando aprende a fazer as continhas, nossa, que delícia, ficou tudo fácil, aumentou a zona de conforto. Né? Aumentaram os conhecimentos, os recursos. Que alegria, autoestima, olha que coisa boa, né? Mas aí vem os probleminhas de matemática. Aí desconforto de novo. E assim é a nossa vida. Exatamente assim. Vem um problema, a gente passa uma dificuldade, a gente sofre, se sente desconfortável. Ai, que duro, a gente chora, a gente se angustia, meio deprimido, mas não deixa ela cair. Enfrenta. Aí a coisa vai ficando mais fácil. Até que fica fácil. Isso eu já consigo lidar. Passou. Vem a outra dificuldade. E vai ser sempre assim. Até que passemos por todas as dificuldades, todos os aprendizados. Nós temos que vencer o mundo, como dizia Jesus. E é assim. Eu venci o mundo, ele disse. Como? Enfrentando. Corajosamente. Não é assim que ele fez? E é assim que a gente tem que fazer, né? E ela fala dessas consequências, né, dessa comodidade e de ficar nessa fuga psicológica, acomodado, que é o nosso empobrecimento da alma e da perda da energia vital. Olha, eu achei isso extremamente interessante. É realmente uma pessoa que nunca aceita nenhum desafio da vida, fica sempre naquela mesmice, ela não cresce, ela fica imatura, aquela vida encolhida, tudo
vital, que ele fala que a gente perde energia vital. E isso é interessantíssimo, porque isso a gente faz. A gente fica na fuga psicológica, e quem fica na fuga psicológica e começa a achar que aquilo é normal, aquilo é uma verdade, né? Fazer daquele modo tá certinho. E aí se acostuma tanto, aquilo fica um recurso automático, que não quer mais buscar, né, os valores nobres. Por quê? Porque aí tem esforço contínuo, né? Quer ficar naquela mesmice ali, daquela fuga, alívio, tal, né? Não quer embates contínuos e fica ali. E essa pessoa que fica morando na fuga psicológica e acha que isso está certo, né? Ela vai perdendo os valores morais, porque não busca valores novos, vai perdendo, né? Aquela oportunidade de crescer moralmente. E para onde essa criatura vai? Olha que legal isso. Legal não é que triste. A criatura vai criando um mundo paralelo. Um universo da fantasia, da mentira, da inverdade. Porque ela acha que aquilo está certo fazer daquele jeito e não está. É por isso que sofre, é por isso que dói. É por isso que se angustia, é por isso que fica deprimido. Entende? Porque está morando num lugar que não é teu. Aquilo não é teu lugar. Teu lugar é na saúde. Teu lugar é na luta. Teu lugar é nos embates. Teu lugar é no esforço. No equilíbrio. Na luz. Não ali. E a gente persiste em ficar ali naquele mundo da fantasia. Querendo tudo fácil. Dinheiro fácil. Saúde fácil. Não vou para academia, não vou fazer caminhada, não vou fazer exercício, não vou fazer dieta, tudo fácil. Não, nada é fácil. Tudo tem que ter esforço. Eu quero ter saúde, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que me exercitar, eu tenho que ter hora para dormir, para acordar, eu tenho que trabalhar, mexer com o corpo, com a mente, eu tenho que conviver com as pessoas, porque eu tenho que ter saúde mental, né? E aí eu fujo. E fico naquele mundo da fantasia. Só que quando a pessoa está nesse mundo da fantasia, nesse mundo paralelo ali, né? Ela gasta muita energia. Sabe com o quê? Com projetos fantasiosos. Projetos mirabolantes, sonhos que nunca vão acontecer, né? Ela fica morando ali, nas invenções, nas ilusões. É ali que ela vai gastar energia. Vai gastar energia porque aquilo não é verdade. Aquilo é uma fantasia. As verdades enobrecedoras, a busca enobrecedora dos valores, elas nos trazem energia. Porque o alto nos auxilia, nos dando energia para isso. E nós ficamos energizados. Então trabalhar traz energia. Não perde não. Trabalhar no bem, esforço no bem, né? É energia vital. A gente não vai perder, a gente vai ganhar. E eu achei isso interessantíssimo, né? Bom, aí ela diz pra gente que outro dano, né, dessas fugas psicológicas é esse estado de inconsciência, o desinteresse pelos ideais nobres e a mais triste de todas elas, eu achei. A mais triste das consequências é a perda da autoestima. Não acharam? Eu achei a mais triste. Por quê? Como eu disse lá no início, que a autoestima é a alegria e o prazer de fazer aquilo que tem que ser feito, de enfrentar e vencer. Isso traz o amor próprio, como eu disse. A pessoa que fica na fuga psicológica incessante, ela vai desistindo, não vai querendo fazer nada. E nessa fuga, nesse estado de introspecção, de retração, de fechamento, né? Vai virando uma ostra que se fecha para o mundo. Ela vai achando, olha só, que ninguém mais gosta dela. Ela se sente magoada, a pessoa. Por quê? Porque todo mundo fala, vamos fazer um trabalho, vamos fazer um estudo. Ah não, tudo não. Aí todo mundo vai.
E a pessoa vai ficando para trás, vai ficando sozinha, e as pessoas vão acabando desistindo de chamar, né? Eu chamei, não vem, né? Vamos partir e fazer o que a gente tem que fazer, com aqueles pares que combinam com a gente, que sintonizam e que querem fazer também. E a pessoa vai ficando à margem, e aí se sente magoado, e aí perde, né, o amor, começa a se sentir entristecido, e não percebe que é culpa das fugas psicológicas. Olha que interessante, que tudo começou ali. Aí começa devagar, né, aquela coisa de perseguição, que não gosta de mim, não gosta de mim, podia ter me chamado, não esqueceu, não gosta de mim. Não é, a pessoa realmente tenta, não vai, aí acaba desistindo, né? A gente mesmo desistiu da gente, porque se a gente ficou namorando na fuga psicológica eternamente, é porque nós desistimos de nós mesmos, desistimos de viver, desistimos de enfrentar, não podemos, temos que morar em outro lugar, né? E, por fim, né, as soluções. O que fazer? Alguns caminhos aí que Joana vai nos dar, né, para enfrentar tudo isso. Primeiramente, ela nos diz que todos nós somos capacitados para esses enfrentamentos. Repito isso várias vezes, que é para ver se entra na nossa cabeça. Porque falar é uma coisa, ficar repetindo, eu quero formar na cabeça de todos nós esse ciclo vicioso de autoconfiança, de que não estamos sozinhos e que somos capazes, tá? A gente cria tanto ciclo vicioso do mal, hábitos maléficos, por que não vamos criar um ciclo vicioso do bem? Ciclo virtuoso. Virtuoso? Muito bem! Ai, nada como professor, belezinha. É isso aí, um círculo virtuoso. É isso que eu quero criar, né? Ele tem um vício, mas é um vício do bem, então é um ciclo virtuoso, né? Bom, então nós somos, né, amados e podemos isso, né? Não podemos aí ignorar as nossas responsabilidades. Ela frisa bem. Por quê? Quando ela fala das soluções, ela fala, por que eu tenho que enfrentar as fugas? Não posso morar ali. Porque se você permanecer nessa casa da fuga, elas não vão desaparecer, que a gente acha que elas vão fugir. E ela dá um exemplo maravilhoso, né? Assim, quem tem taxa de açúcar alta no sangue. Ai, olha lá o exame de sangue, alta taxa de açúcar. Não vou fazer nada. Não quero fazer dieta. Não quero parar de comer doce. Não quero caminhar. Não, vou fazer de conta que não existe. Fazer de conta que isso não aconteceu. Fazer de conta que não viu o exame vai ajudar? Não vai desaparecer a dificuldade. Nenhuma dificuldade que a gente enfrenta na vida vai desaparecer se a gente fugir dela. Muito pelo contrário, ela vai avançar, vai aumentar, vai ficar pior. E aí os enfrentamentos serão maiores depois. E ela nos diz isso. Gente, olha, eu sei que está assim o tempo, mas estou acabando, tá? Bom, a busca da harmonia é inevitável. A busca do equilíbrio é inevitável porque está inerente. É uma necessidade do ser humano, essa harmonia. Como tudo na natureza, busca a harmonia. Mas o ser humano, ele é assim, né? Mestre em fugir. Então, nós vamos buscar em algum momento. Lógico que vai ter o seu sacrifício, o seu esforço, né? E aí ela diz pra gente o seguinte: essa busca, ela é uma necessidade, mas nós não podemos enfrentar isso com raiva, com rancor. Nós temos que enfrentar com sentimento. O que é enfrentar a vida com sentimento? Com alegria. Entendendo que as buscas, né, e os enfrentamentos, eles são naturais da existência de qualquer um, da vida. Por exemplo, você é mãe, ou tia, né, ou avó, tem um filho, um neto, um sobrinho, vai ter que fazer sacrifício, vai ter que fazer renúncia, não é? Vai ter que renunciar. A mãe, o pai vai ter que renunciar ao sono para fazer a criança dormir. E
Isso é natural da vida. Não vai ter que fazer isso? Vai ter que faltar do trabalho às vezes para levar o filho no médico. Isso é natural, renúncia é natural da vida. A gente tem que entender isso como coisa natural da vida. A gente não pode se revoltar, não pode ficar com raiva, fazer, bufando, vou ter que ir. É isso que a gente faz. Eu fui professora, agora não estou mais. Mas eu me lembro que às vezes eu falava para ela, não tem que fazer exercício. Tem que fazer, bufava. Sim, é natural. Você aprendeu um conteúdo, você tem que exercitar para que isso seja natural para você. Na vida é assim. Tudo que a gente tem que aprender, tem que exercitar para que aquilo fique fácil, né? Você quer prestar um concurso, vai ter que estudar. Você quer mágica? Viver no mundo da fantasia? Né? Por absorção no livro? Não, isso não vai acontecer, né? Tem que estudar, vai ter que abdicar, renunciar da convivência com os amigos em um final de semana. É temporário, né? Assim, da convivência em alguns momentos com a família, algumas horinhas, para você estudar. Vai ter que abdicar do prazer de outras atividades para você se colocar ali no esforço para conquistar aquilo que você precisa conquistar. E isso é natural da vida. Temos que entender. Então ela dá isso como solução. Um novo olhar para a vida. Um novo olhar para os problemas. Tá? Bom, e por fim, ela fala do exemplo dos heróis, né? Que na doação extrema de si, né? Aí tem conquistas nobres por seus valores já enobrecidos. Vamos citar alguns. Primeiro, lógico, Jesus, né? Os apóstolos, toda essa gama de pessoas que trazem o evangelho pra gente. Vamos lembrar aí Chico, Divaldo, vamos lembrar também de Maria Teresa de Calcutá, Ivone Pereira, e assim vai, né? Irmã Dulce, que belezinha, né? Temos aí muitos heróis, porque venceram quem? A si mesmos. Vencer, né? A alegria e o prazer de vencer os limites na busca de um bem maior, isso é autoestima, é evolução, é lei de progresso e também é lei de amor. Muita luz e muita paz para todos.